Bhaktya vihina yaparada lakshai kshiptascha kamaditaragamante kripamai tvam sharanam prapana vrinde namaste charanaravinda bhajami radham aravinda netram smarami radham madhurasmitasyam vadami radham karunabharadham tato mamanyasti gate nakapi jai Shri Radhe. Pela graça de Guru Gauranga, como todo dia, de segunda a sexta, de manhã cedo, nós lemos o Shri Chaitanya Charitamrita e nesse exato momento, na nossa programação do Hridaya Mandir, estamos lendo Shri Raya Ramananda Samvad, que é o 8º capítulo Madhya Lila Shri Chaitanya Charitamrita. Nós estamos lendo os comentários que Srila Gurudeva faz no Purushottama, no meio de Purushottama, em Jagannath Puri, a esses versos importantíssimos do Shri Chaitanya Charitamrita, que são a conversa entre Raya Ramananda e Shri Gauranga Mahaprabhu. Então estamos bem no verso que, como Srila Gurudeva explica, é da onde Srila Prabhupada tirou a expressão consciência de Krishna. Krishna Bhakti Rasa Bhavita Mati Kriyatam Yadi Kuto Pilabhyate Tatra Lolyam Api Mulyam Ekalam Janma Koti Sukritai Nalabhyate. Ó homens de virtude, esse é um verso do Padyavali, se a consciência que está saturada e perfumada com o néctar de Krishna Bhakti está disponível em algum lugar, então comprem-na imediatamente, sem demora. O único preço para se obter essa consciência é a cobiça de conquistar Braja Rasa, os humores de Braja. Sem esta cobiça divina, mesmo pilhas e pilhas de créditos espirituais Sukriti acumulados ao longo de milhões de vidas não serão suficientes para conseguir aquela bhakti por Shri Krishna. Então, um verso importantíssimo. Então, Gurudeva, aqui no seu comentário, ele vai citar Srila Bhaktivinoda Thakur. Ele diz assim, que Srila Bhaktivinoda Thakur diz que este tipo de devoção, na qual o coração está saturado de Krishna Bhakti Rasa, o néctar do serviço amoroso a Krishna, que esse tipo de devoção só tem um preço, e que este preço é a cobiça. Lolyam Krishna Bhakti Rasa Bhavitamati Kriyatam Yadi Kuto Pilabhyate Tatra Lolyam Api Mulyam Ekalam Janma Koti Sukritai Nalabhyate. Mesmo depois de Janma Koti, milhões e milhões de vidas, se o praticante, o sadhaka, não cultiva essa cobiça de estar onde o Vaishnava puro está dando Braja Bhakti Katha, Krishna Bhakti Rasa Katha, então ele pode viver milhões de vidas praticando o seu sadhana e bhakti, que ele não vai conquistar esta bhakti por Krishna. Bhakti é de duas categorias. A primeira é Shastra Avadarana Mai Vaidhi Bhakti, o caminho de bhakti inspirado pelos princípios que regem os princípios normativos das escrituras. E o segundo é Loba Mulaka Raganuga Bhakti, a devoção impelida pela cobiça para seguir os sentimentos amorosos dos residentes eternamente perfeitos de Braj. Neste caso, neste contexto, Shri Mandarai alude exclusivamente a esta segunda categoria de devoção, ou seja, Loba Mulaka Raganuga Bhakti. Srila Chakravarti Thakur nos diz que o único método para se dar alegria a Shri Krishna é Krishna Bhakti Bhavita Mati, ou seja, ter a consciência infundida
com os sabores do serviço amoroso a Krishna. Uma pessoa afortunada pode ingressar nesta Raganuga Bhakti, a devoção espontânea. Neste caso, Shri Krishna significa Brajendanandana Shri Krishna, o filho do rei de Braj, e Bhakti significa Bhava Bhakti, a fase inicial da perfeição na devoção que amadurece para se tornar Prem Bhakti. A expressão Prema Bhakti Rasa Bhavita refere-se àquela pessoa que tem cada poro do seu corpo inteiramente saturado com Shri Krishna Bhakti Rasa, e cuja inteligência se une with that Bhakti Rasa. Essa inteligência dessa pessoa se une a Bhakti Rasa. Então aqui no pé de página tem uma definição de Bhakti Rasa: apego a Shri Krishna no humor e a maneira daqueles devotos eternamente perfeitos, particularmente os Vrijabhas. Este humor só pode ser conquistado pela misericórdia de Bhagavan. Srimad Bhagavatam afirma o seguinte: Satam prasanga mama vidya samvido bhavantiri karnaraya rasayana katha tajoshanada shvapavargavatmani shradaratir bhaktiranukramichyati. Kapila Muni falando, terceiro canto de Srimad Bhagavatam. Na reunião dos devotos puros, poderosas conversas iluminando os meus feitos heróicos tornam-se um tônico rejuvenescedor tanto para os ouvidos quanto para o coração. Ouvindo essas narrações, o ouvinte rapidamente avança no caminho da emancipação da ignorância. Em primeiro lugar, ele desenvolve Shraddha, e depois Rati, e finalmente Prem Bhakti. Então esse Bhakti Bhav é recebido por intermédio de dois métodos: pela misericórdia do devoto, Bhakta Prasadadja, e pela misericórdia de Bhagavan, Bhagavat Prasadadja. Pela misericórdia de Bhagavan, a misericórdia de Bhagavan segue estritamente a misericórdia do devoto. Esta é a mesma razão pela qual Swayam Bhagavan, Shri Krishna, desce sob a forma do devoto mais elevado, Shri Chaitanya Mahaprabhu, e lança sua misericórdia em toda parte. Então nesse parágrafo o Devo está revelando algo muito significativo para todos nós. Ele está dizendo que esta Bhakti Bhava se recebe por intermédio de dois métodos: pela misericórdia do devoto, Bhakta Prasadadja, e pela misericórdia de Bhagavan, Bhagavat Prasadadja. A misericórdia de Bhagavan segue estritamente a misericórdia do devoto. Kripa Shakti, Bhagavat Kripa. Esta é a própria razão pela qual Swayam Bhagavan Shri Krishna desceu a esse mundo sob a forma do devoto mais elevado, Shri Chaitanya Mahaprabhu, e lançou sua misericórdia em toda parte. Então aqui Srila Gurudeva está revelando como, nesta especialíssima Kali Yuga, a misericórdia de Mahaprabhu está em toda parte. Por isso, ele continua explicando aqui que Srila Narottam Thakur ora a seu Gurudeva Lokanatha Goswami: Kabe Lokanatha More Sangeloya Jabe Shirupera Pada Padma More Samarpibe. Ó Gurudeva, quando o Senhor me concederá sua misericórdia e me ofertará aos pés de lótus de Srila Rupa Goswami. Da mesma maneira, vemos que Shri Krishnadas Kaviraj ora ao fim de quase todos os capítulos do Shri Chaitanya Charitamrita: Shri Rupa Raghunatha Padayara Ash Chaitanya Charitamrita Kahi Krishnadas. Sempre orando aos pés de lótus de Shri Rupa e Shri Raghunatha, pedindo sua misericórdia, eu, Krishnadas Kaviraj, recito este
Shri Chaitanya Charitamrita. Bhagavan pode dar bhakti, mas não um humor de serviço a ele. Juntamente com bhakti, o devoto também pode dar o seu próprio bhav e suas próprias percepções pessoais. Aceitando esses bhavas ou humores, não é mais difícil, para quem aceita esses bhavas ou humores, não é mais difícil obter bhakti. Da mesma maneira que o xarope de açúcar permeia cada átomo da rasa gula, de igual maneira, cada poro do corpo de um Braja Rasa, Rasika Guru ou Vaishnava está completamente saturado de Prema Bhakti Rasa. A cada momento, o Vaishnava Rasika continuamente distribui as conversas doces e tão purificantes dos passatempos de Shri Radha Krishna. Sua mente, sua inteligência, seu afeto e seu caráter estão todos completamente saturados de Rasamai Bhakti, ou devoção ambrosíaca a Shri Krishna. Convivendo com esses devotos rasikas, a cobiça desperta naquele que convive com esses devotos rasikas para servir a Shri Krishna com prema. Se, em virtude dessa cobiça, for preciso abandonar a própria vida, Bhagavan se tornará de fato mais querido para essa pessoa do que sua própria existência. Todos nós temos este Prema Rasa em nossos corações, mas agora ele está adormecido, ele está latente. Por intermédio, pela prática de ouvir as conversas saturadas de Bhakti Rasa, que este prema desperta em nosso coração. O devoto ouve os Bhakti Shastras, as escrituras devocionais, e cultiva sua consciência de Krishna, seguindo as instruções que estão presentes nesses Shastras. E deste modo, ele emerge, ele mergulha neste Bhakti Bhav Ki Joy. Agora, Mahaprabhu vai fazer outra pergunta, porque até aqui, Ramandarai, nessa fase da conversa, está falando sobre a Shanta. Deixa eu só me certificar aqui. Agora ele vai falar de Dasya Prema, e antes ele está falando de... está falando de Prema Bhakti. O assunto é Prema Bhakti. E agora ele vai esmiuçar mais, ele vai desdobrar o tema Prema Bhakti, falando de Bhakti Rasa, começando com Dasya Prema, o amor de um servo por Krishna. Prabhu Kahi Eho Raya Agikoha Ara Raya Kahi Dasya Prema Sarva Sadhya Sara. Srimad Mahaprabhu disse: o que você explicou está ótimo, mas por favor, fale algo mais. E Shri Ramandarai respondeu: o serviço amoroso em servidão, Dasya Prema, como é trocado entre o amo e o servo, é a essência de toda a perfeição. Então, aqui Srila Ramandarai está falando sobre Dasya Prema. Ele está dizendo que esse serviço amoroso prestado em servidão é a essência de toda a perfeição. Dasya Prema Sarva Sadhya Sara. Mas Gurudeva vai explicar em seu comentário belíssimo, ele vai explicar, a Bhakti não é que a Bhakti de todos os devotos é igual. Existe uma gradação. Divera Sarupa Roy Krishnera, Divera Sarupa Roy Nitya Krishnadas. A posição constitucional do ser vivo é de ser serva eterna de Krishna. Este Dasya Bhav também tem gradações dentro dele próprio. Se a chuva cai
na ocasião de Swati Nakshatra e vai bater sobre uma ostra, então aquela chuva produz uma pérola. Se ela cai sobre uma planta da bananeira, ela produz a cânfora. E se ela cai sobre a cabeça de um elefante, ela produz Ganja Mukta, uma pérola encontrada nas projeções da testa do elefante. E por isso ela é conhecida como a pérola elefante. E se a mesma chuva cai sobre os pés de uma vaquinha, ela produz um pigmento amarelo chamado Gurochana. E se ela cai no bambu, então Vanshalochana, que é uma substância de cor leitosa, é formada no orifício, na parte oca do bambu. Então aqui Srila Gurudeva mencionou qual é a combinação da água da chuva do Swati Nakshatra com alguns objetos. Primeiro a ostra, e quando a chuva desse nakshatra cai sobre a ostra, ela produz uma pérola. Depois sobre a planta da bananeira, e aí ela produz a cânfora. Depois sobre a cabeça do elefante, e aí ela produz Gaja Mukta, uma pérola que está nas projeções ou nas protuberâncias da testa do elefante. E depois ainda fala da chuva que cai aos pés de uma vaca, e aí essa chuva caindo aos pés da vaca produz um pigmento amarelo chamado Gurochana. E finalmente ele fala da chuva caindo sobre o bambu, que produz Vanshalochana, que é uma substância colorida e leitosa formada na parte oca do bambu. Então acontecem diferentes transformações dependendo dos objetos sobre os quais a chuva cai. De igual maneira, se uma variedade de sementes, tais como a manga, o nim e o tamarindo, é plantada no mesmo jardim ou no mesmo pomar e regada com a mesma água da Ganga, 3 tipos diferentes de árvores frutíferas aparecerão? Da mesma maneira, a despeito do fato de que todos sejam servos de Shri Krishna, o humor de serviço constitucional eterno de cada pessoa é diferente. E, por causa da variedade desses humores de serviço, a felicidade obtida pelo serviço também é variada. Praticando o serviço, adoração e sadhana sob a orientação de Shri Gurudeva e dos Vaishnavas, a posição constitucional eterna do sadhaka, sua Nitya Sarupa, manifesta-se. Em primeiro lugar, Shuddha Sattva precisa necessariamente manifestar-se no coração desse sadhaka. O significado essencial de Dasya Bhava é o seguinte: Shri Bhagavan é o objeto do serviço. Então, agora o Gurudeva está revelando como pensa o sadhaka, ou o devoto que alcança Dasya Bhava. Então ele vai pensar assim: Shri Bhagavan é o objeto do meu serviço. Ele é meu Prabhu, ele é meu mestre, meu amo, e eu sou o seu das, seu servo. A propensão a servir, Seva Vasana, que acompanha este humor de servidão, chama-se Dasya Prema. O serviço prestado ao Bhagavan que é desprovido deste Dasya Bhava e é acompanhado por sentimentos de posse, mamata, chama-se Prema Bhakti comum, ou Shanta Prema. E este Shanta Prema não pode estabelecer um relacionamento com Bhagavan. Então o Gurudeva está revelando que se um sadhaka presta serviço sem esse Dasya Bhava, ou sem esse conceito transcendental
e que Bhagavan é o objeto do seu serviço. E, mesmo assim, esse serviço é prestado acompanhado por Mamata. Então, esse serviço vai se chamar Prema Bhakti comum ou Shanta Prema, que não vai poder estabelecer um relacionamento com Bhagavan. Quando o sentimento de posse do sadhaka em relação ao Senhor vai aos poucos aumentando, este prema comum, Shanta Prema, transforma-se no humor de um servo, Dasya Bhava. Os sentimentos mais completos de servidão encontram-se entre os companheiros do Senhor que participam de seus passatempos. Este humor de servidão está presente por completo nos devotos em Dasya Rasa, mais completamente ainda nos devotos na doçura de amizade, Sakhya Rasa, e super duper completamente nos devotos de humor parental, Vatsalya Rasa, e ele está totalmente completo nos devotos do humor ou da doçura extraconjugal, Madhura Rasa. Então, aqui Gurudeva está fazendo revelações importantes sobre esse Dasya Bhava que está presente em Sakhya Rasa, Vatsalya Rasa e Madhura Rasa. Na Dasya Bhakti dos devotos de Braj, Mamata, os sentimentos excessivos de intimidade ou posse, misturam-se com sentimentos de fraternidade e afeição parental por Shri Krishna. As diversas classes de maravilha, de prema, todas elas consistindo no desejo de agradar a Shri Krishna, apresentam-se por intermédio do serviço devocional prestado no humor de servidão, Dasya Seva. Para glorificar Dasya Prem, Shri Ramandarai cita o seguinte verso do Srimad Bhagavatam. Então, como sempre, Shri Ramandarai responde à pergunta de Gauranga Mahaprabhu, mas ele também corrobora, confirma a sua resposta citando o Shastra. Yanama Shuti Matena Pumam Bhavati Nirmalaha Tasya Tirtapada Kimva Dasanam Avashichate. Shri Durvasa, o melhor dos rishis, disse a Ambarish Maharaj: pelo simples fato de ouvir todos os nomes auspiciosos de Bhagavan, a diva se purifica. De modo que, para aqueles que são servos dos pés de lótus de Tirthapada Bhagavan, que objeto desejável restaria a ser conquistado? Então, aqueles que são servos dos pés de lótus de Tirthapada Bhagavan, que mais eles gostariam, que mais haveria que eles pudessem desejar conquistar? E ele também cita de Shri Jamuna Muni, Shri Jamuna Charya, do Stotra Ratna, ele cita esse verso: Bhavantam eva nucharam nirantaraha prashantani sheshamanoratantaraha udaham aikantika nitya kinkaraha praharsha shyami sanatta jivitam. Ó Senhor, quando haverei de me tornar seu servo eterno e unidirecionado, tendo renunciado a todos os desejos separados do desejo de servi-lo e sempre sentindo-me jubiloso por ter um amo tão glorioso. Então, esse é um verso de Shri Jamuna Charya. Então, o comentário de Srila Gurudeva diz: Shri Chakravarti Thakur explica que, como esclarecem esses dois versos, não há nada que o servo de Bhagavan não consiga conquistar. Em ambos os casos, a única oração do devoto é para que ele sinta servidão eterna e exclusiva, o serviço a Shri Krishna
é o único sucesso da vida. Em Dasya Prema, a peculiaridade de Prema Bhakti fica, como se diz, oculta. Este Dasya Rasa flui continuamente em Vaikuntha, Ayodhya, Dwarka, Mathura e Braj. Todavia, em todos esses lugares sagrados, Dasya Rasa existe em classes especiais de gradação. Os sentimentos de respeito e reverência, Aishwarya, diminuem à medida que se progride ou se avança de Vaikuntha para Ayodhya, depois para Dwarka e depois finalmente para Braj. À medida que se avança na direção de Braj, os sentimentos de reverência presentes nos devotos no humor de servidão em Vaikuntha, aos pouquinhos se ocultam. Também, à medida que alguém se aproxima de Braj, a doçura de Prema, bem como os sentimentos de posse pelo Senhor, aumentam. Em seu Shri Brihad Bhagavatamrita, Srila Sanatana Goswami Pad diz que as mentes dos Dasya Bhaktas de Vrindavan sentem-se atraídas apenas a prestar serviço a Brajendananda Shri Krishna e nada mais. Por outro lado, quando os Dasya Bhaktas de Vaikuntha, Ayodhya, Dwarka e Mathura observam o serviço dos Dasya Bhaktas de Braja, sua cobiça desperta por alcançar esse Dasya Prema. Não é que falte opulência em Braja. De fato, a opulência existe em imensa profusão em Braj. O fato de Krishna ter erguido Shri Govardhana por 7 dias com uma das mãos, ter matado demônios como Putana e Aghasura, mostrado a mãe de Yashoda ilimitados universos em sua boca, todos esses passatempos são plenos de opulência. Porém, os Brajabasis consideraram essas demonstrações de majestade como sendo o poder de Narayana, a influência da energia ilusória ou o encanto de alguma bruxa. Mas jamais atribuíram aquela opulência ao seu querido Nanda Nandana. Por este motivo, quando Kanheya, um nome assim, tipo um apelidinho de Shri Krishna, mostrou ilimitados universos em sua boca, mãe de Yashoda pensou: com certeza alguma bruxa atacou meu filho. Para protegê-lo, a ele que é o controlador de todos, ela o banhou em estrume de vaca e urina de vaca, ocupou os brahmanas em cantar mantras de proteção e encantamentos para ele e deu caridade em nome de Krishna. De fato, em Dasya Bhava, a reflexão constante é: que serviço posso prestar? Daí, neste verso, a palavra Kinkara é usada para se referir aos devotos de Dasya Bhava. Já foi mencionado antes que não há Shuddha Dasya, sentimentos de devoção, como já foi mencionado antes, não há Shuddha Dasya, ou sentimentos de servidão pura e sem nenhuma mácula, no Dasya dos devotos de Braj. Pelo contrário, o seu humor de Dasya está misturado com sentimentos de amizade e afeição parental. Uma outra peculiaridade dos Dasya Bhaktas de Braja é que, novamente, diferentemente dos devotos Dasya de outros lugares, não há sentimentos de respeito puro e reverência. Srila Vishnu Chakravarti Thakur revela que os devotos de Dasya Bhava, no humor de respeito e reverência, têm um conceito de que poderão cometer ofensas em seu serviço. Por isso, para eles, não há um dilúvio de prema. Em Dasya Prema, o serviço não está inteiramente desenvolvido. O serviço dos Dasya Bhaktas, Jai e Vijay, em Vaikuntha, é formado por sentimentos
de respeito e reverência puros é extraordinariamente lindo, porém, nesses bhaktas, não podemos ver o humor de Vishambha Seva, serviço puro prestado com intimidade e sem os sentimentos de respeito e reverência. Para satisfazer o desejo do Senhor, para satisfazer o desejo de seu Senhor durante os passatempos realizados pela potência interna criativa de Shri Krishna e Yogamaya, eles aceitaram 3 nascimentos em espécies demoníacas. Ao fazerem isto, deram a seu Senhor uma oportunidade de saborear Virarasa, ou a felicidade obtida ao se lutar. E assim eles deram a oportunidade para que o Senhor saboreasse Virarasa na sua inteireza. Sob uma forma, eles proporcionaram ao Senhor o gosto desta doçura cavalheiresca Virarasa, e simultaneamente, sob outra forma, ou Swarupa, eles estavam ocupados em seu serviço em Vaikuntha. Quase todos os devotos de Ayodhya estão em Dasya Bhava. Entre todos os servos ali, Shri Hanuman é o mais elevado. Hanuman serve a seu senhor Shri Ram com sua plena força vital. Por causa de sua grande sede de serviço, ele calorosamente dá as boas-vindas a qualquer tipo de serviço a Shri Ram. Ram está presente em cada poro de todo o seu ser, ou de todo o ser de Hanuman. E sua própria respiração contém Ram, Ram, Ram. Ram é sua vida e alma. Quando por algum truque Ahiravana, o irmão mais novo adotado de Ravana, levou Shri Ram e Lakshmana para Patala Loka como um sacrifício humano, ali e naquele momento Hanuman matou esse Ahiravana e colocando Rama e Lakshmana sobre seus ombros, ele os levou dali. Mas ele não pode servir ao Senhor como os Dasya Bhaktas de Braj. Ele não pode colocar o Senhor no colo, nem pode beijá-lo. Pode-se aceitar que os Dasya Bhaktas de Dwarka são superiores aos Dasya Bhaktas de Ayodhya, mas mesmo entre eles não há não há tanto vestígio de Sakya. There is not so much of us as a saint. Não há sequer um vestígio de Sakya. Srimad Mahaprabhu, pensando que agora Shri Ramandarai estava aproximando-se do seu sadhya, da sua meta desejada, disse: vamos deixar para amanhã, quando Mahaprabhu vai pedir para Radhamanda continuar seu belíssimo Harikatha. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jai Nitai Gauranga Mahaprabhu
गिरिराज महाराज श्री राधा श्याम जी की गौर भक्तवृंद की पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।